Olá, eu sou Veri Fragoso e nessa aula de hoje eu vou te ensinar a fazer esse maravilhoso, delicioso abacaxi bombonzinho de vó. Sabe aquela receita que te remete à infância? É essa receita aqui que eu vou te ensinar hoje, então ó, partiu pro vídeo que eu quero te mostrar tudo já já. Então, sem mais enrolações, vamos para nossa receita deliciosa. Essa receita é simplesmente aquela receita de vó. Sabe aquela receita que não tem leite condensado, que realmente remete à infância? Olha, eu lembro da minha avó fazendo pavê de abacaxi quando criança. E essa receita, ela lembra muito esse sabor mesmo, é cheirinho de casa de vó. Eu já tive gente que durante uma degustação atendendo noiva, a noiva chegou a chorar, emocionada, porque esse doce trouxe para ela uma lembrança familiar muito forte. Então a gente está trabalhando com doce das antigas. Naquela época que a gente não falava da confeitaria francesa, né, perfeita, das gramaturas exatas. Por isso que essa é uma receita que a gente trabalha muito com medida antiga, medida de xícara, né? Por quê? Porque é uma receita clássica. Para essa receita, eu vou precisar de 1,5 kg de abacaxi já triturado, 3 xícaras de açúcar cristal, 4,5 xícaras de coco fino, seco, sem açúcar, 3 colheres bem cheias de amido, diluído em 1 xícara de leite integral. Agora, eu preciso falar uma coisa para você. A gente vai utilizar para essa receita o abacaxi, né? Até já vou colocar ele aqui. E esse abacaxi, eu triturei ele no processador de alimentos e poderia ter sido no liquidificador, sem problema nenhum. Ou eu poderia ter realmente picado ele bem picadinho. Não ia ficar assim tão triturado, né? Mas daria certo também. Agora é o seguinte... Brasil afora, os abacaxis do Brasil afora tem variações, alguns são mais líquidos, outros são menos líquidos. Então a dica que eu te dou, tenta pegar um abacaxi mais verdinho, tá? Ou pelo menos não maduro, não verde, mas pelo menos não maduro. Por quê? Porque ele vai estar mais cítrico e ele vai ficar mais gostoso no final das contas. Se você pegar um abacaxi tipo um pérola, bem madurinho, ele é uma seda, né? Você come assim, nossa, ele é maravilhoso. Mas no doce fica enjoado pra caramba. Por quê? Porque outro ingrediente do nosso doce é o açúcar. Oh, meu Deus. Bati no leite aqui, por pouco não caiu no chão. É o açúcar. E açúcar, gente, é bastante açúcar, né? Então, assim, se eu pegar um abacaxi muito doce, vai ficar enjoado esse doce aqui, tá? E o coco, por esse motivo também, que a gente trabalha com um coco sem açúcar, tá? Um coco seco sem açúcar. Então, já vou misturar tudo na panela e vou ligar essa panela e assim... É o tempo dele, ele demora um pouquinho. Por que a gente tem como ingrediente também da nossa receita o leite, né? E o amido misturado no leite, tá? Por que eu tenho esses dois ingredientes? Porque ao final da minha receita, se eu não colocar esses ingredientes, vai ficar uma aguinha. E essa aguinha, para fazer o doce, é ruim. Então, ao final da receita, depois que o meu abacaxi já deu uma secada, que ele já tá dando uma encorpada, você vai ver tudo isso acontecer aqui. No final, eu acrescento os ingredientes e mexo ainda por mais uns 3 minutos para garantir que meu amido fique bem cozido e garanta que não tenha gosto, né? Porque a gente não quer que isso aconteça. Gente, essa receita pode acontecer de você fazer ela e falar, putz, Veri, ficou mole, enfim, ela tem isso mesmo, tá? Então, assim, ficou muito mole, apura um pouco mais, ou acrescenta um pouquinho mais de amido para dar mais liga, porque se ficou molenga é porque não tá dando liga. Pode pôr um pouquinho mais de coco, se tiver muito líquido, abacaxi. E por isso que eu falo que a receita de vó, aquelas receitas que a gente faz meio que no olhômetro, né? Você perguntava pra avó, como que é a receita? Ela diz, ixi, não sei, eu misturo tudo lá e faço. Não é assim que era antigamente? Comenta aí embaixo se era assim na tua casa, mas na minha casa sempre foi assim. Então, pra gente não ter essa questão já clareada entre a gente, porque eu não posso chegar aqui e te falar, eu te falo a quantidade, mas ela não vai funcionar
se você morar em outro estado que o meu, o abacaxi vai ser diferente. E aí você vai ficar, poxa, ele não deu. Dá certo sim. Eu tenho centenas de alunos que já fizeram essa receita porque eu já ensinei ela antes e, nossa, só resultado incrível. Mas eu preciso te dar essa visão, que é uma visão de confeiteira mesmo, de confeiteira caseira que tá fazendo e vai alinhando a receita conforme a sua necessidade, tá bom? Ó, aqui eu liguei a minha panela e eu vou primeiro misturar todos os ingredientes com cuidado. A minha panela aqui não é tão grande, meu fogo de indução, né? Eu tenho panela maior na minha cozinha, mas essa daqui é que eu tenho aqui dentro da nossa salinha de estúdio. Então eu vou com cuidadinho misturar todos e depois, devagarinho, eu vou cuidando, vou mexendo. É uma receita aí que vai levar cerca de 20 minutos apurando, pode ser um pouquinho mais também. Então, vai cuidando. Você pode também, se quiser, fazer no micro-ondas, tá? Só que no micro-ondas ela demora um pouquinho mais. Ela vai levar aí talvez uns 40 minutos apurando. Então vai uma luzinha danada, tá? Mas é bom deixar você avisado que é possível sim fazer isso se você quiser. Eu vou mostrar para você na câmera que tá próxima aqui da panela, de forma acelerada, até o momento em que eu for colocar o amido. Agora, meu abacaxi secou bem, ó, mas dá uma olhadinha que tem esse líquidozinho ali que fica. E se eu deixar ele paradinho aqui, eu desliguei até a panela para te mostrar. Se eu deixar ele paradinho, daqui a pouquinho já começa a acumular uma pocinha de água em volta. É essa água que eu não quero, tá? Então eu vou pegar o meu amido e eu vou dissolver ele no leite. Pronto. Acrescento leite na minha receita e agora eu volto a apurar ele até que tudo esteja bem misturado, né? E pelo menos aí uns 3 minutinhos de fervura, tá? Agora veja o seguinte, Veri, aqui a gente tem intolerância à lactose, a gente não quer colocar leite, tá tudo bem, você pode colocar até na água, tá? Mas o objetivo aqui é para que não empelote esse amido, porque amido, se você colocar direto aqui, vai dar problema na tua receita, tá bom? Agora veja só, Veri, eu tenho alergia à proteína do leite de vaca. Aí, só se você tem alergia e você sabe cozinhar. Agora, não me aceite encomenda pra fazer, ai, não, minha tia tem alergia à proteína do leite de vaca e ela vai no casamento. Não, tá? Doce sem leite não é doce que não tem leite, tá bom? A proteína do leite de vaca, gente, ela fica nos utensílios, nas panelas, é muito sério e pode matar uma pessoa. Pessoas gravemente alérgicas podem ter choque anafilático, é bem sério mesmo, tá? Então você simplesmente diz para o cliente que você não faz, a não ser que você seja uma nutricionista formada, especializada em produtos APLV, que é o da alergia à proteína do leite de vaca. Agora, lactose não. Lactose, se não tem na receita, tá tudo bem. Vida que segue, tá tudo certo, tá bom? Então, essa informação é importante para você não ter problema aí com o teu cliente. Prontinho, o nosso doce de abacaxi está pronto. Agora eu vou colocar ele num plastiquinho e vou deixar ele descansar de um dia para o outro pra gente enrolar ele. Esses saquinhos que eu uso, só para te lembrar, né? Não te lembrar não. Esses saquinhos que eu uso são saquinhos de micro-ondas, tá? Próprios para micro-ondas. Eu rasgo no meio, abro ele para ficar bem grandão assim. Aí fica mais fácil de eu embalar o nosso docinho. Essa receita rende bastante, né? Ela é uma receita bem boa. Pronto. A gente fecha assim. Fecha assim e temos um pacotinho de abacaxi pronto para ser enrolado amanhã. Ajudo sim, é claro! Olha só, uma característica de uma confeiteira inesquecível é que ela não fica só presa à moda. A moda pode ser importante e um dia a gente fala sobre isso, mas eu quero te falar sobre essa coisa dos doces clássicos. Uma confeiteira inesquecível é capaz de prender o seu cliente, trazendo para ele grandes memórias afetivas. Então é muito emocionante quando um cliente come um doce e fala: meu Deus, esse doce me remeteu à infância.
Porque a gente tá tão acostumado a essas soluções prontas, né? Eu ouço muito assim, eu fui no casamento, cheguei lá, era tudo copinho, tudo igual. Parece que a confeiteira tinha feito um recheio base e feito um sabor para cada coisa. Não é isso que a gente ouve? Ou que a gente vive, né? Se você frequenta a festa, já deve ter passado por algo assim. Comenta aqui que eu quero saber. E o fato é que isso é verdade mesmo. Cada vez mais tem se perdido ao longo dessa modernidade toda que a gente vive, o clássico. Aquela receita clássica de abacaxi, como essa que eu tô te ensinando hoje, ou mesmo receita de nozes, castanha, aquelas coisas que vêm de vó, da raiz da confeitaria. E uma confeiteira inesquecível não pode esquecer as raízes da confeitaria, porque é ela que vai consolidar o seu mercado. Eu já fiz em outro vídeo uma referência aí aos 8 elementos que não podem faltar numa mesa de doce. Se você não viu, aqui embaixo tem um link para você localizar esse vídeo e assistir, tá? De qualquer forma, eu quero dizer o seguinte, eu não falei como um elemento o doce clássico, porque eu entendo que o doce clássico ele vai estar em vários lugares. Ele pode ser um doce azedo, ele pode ser um doce sem chocolate, ele pode ser um doce de fruta seca, tá tudo bem, tá? Mas são aqueles doces que realmente remetem à infância. Esse tipo de doce precisa estar presente aí na vida, na degustação, para que o teu cliente lembre de você para sempre, você de fato seja inesquecível para esse cliente. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pouquinho da decoração do nosso bombom de abacaxi. Enquanto a massa tá esfriando, antes da gente finalizar esse doce, eu peguei um molde de silicone em formato de rosa. Você pode comprar o molde que você quiser, pode ser outro formato, pode ser folha, enfim. Só não pode ser algo muito fininho, porque com a massa que a gente vai usar aqui para fazer a decoração, vai ficar um pouquinho mais complicado. Mas se for um laço, uma flor, alguma coisa assim, como eu falei, uma folha, vai dar certo, tá bom? Isso aqui não substitui pasta americana, nem nada assim. Mas ele fica muito legal para fazer decorações dessa forma e muito mais gostoso, na verdade, né? Isso aqui chama fondant de leite, tá? O que eu gosto, o que eu conheço também, é dessa marca chamada Gulosina. Mas pode ser da marca que você encontrar aí. Não é aquele fondant que a gente usa para banhar o docinho, né? Não é aquele, é tipo uma bala de leite, ele chama fondant de leite, tá? Então você vai procurar isso daqui. E vai ter sempre na tua cozinha, porque isso aqui é incrível para poder fazer docinho. Ele tem essa base, que é uma cor caramelada, do leite mesmo, né? Tipo do doce de leite caseiro. Essa cor caramelada, eu não vou conseguir trabalhar com cores muito claras. Então, por exemplo, eu não consigo fazer com esse fondant aqui um rosa bem clarinho. Por quê? Porque tem uma base marrom, ele vai acabar virando, né, um doce marrom. E eu não quero que ele fique, pelo menos um rosa antigo, né? Eu não quero que ele fique. Mas assim, uma cor forte, tipo um vermelho, eu consigo trabalhar aqui, tá? Então depende da cor que eu vou fazer. Lembre que tem uma base já colorida. Eu vou colocar a minha luvinha pra trabalhar com esse docinho. Pode ser sem luva também, não tem problema nenhum, tá? E aí eu dou umas quebradinhas nele, assim, porque ele fica meio esfarelento, especialmente quando é mais frio, ele fica mais esfarelento, tá? E aí com o calor da minha mão, eu vou amassar ele e até que ele se una, ele vai virar uma pastinha. Gente, isso daqui é muito gostoso, tá? É muito gostoso. E aí você vai fazer esse movimento aqui até que ele totalmente fique unido. Ó, tá vendo que ele tá todo mescladinho, parece que não tá com a mesma cor? Então ele ainda não tá bom, eu tenho que deixar ele parecendo uma bala mesmo, única, né? Só que um pouco macia. Então eu vou amassar ele até dar aqui. Esse seria o momento que se eu quisesse colorir ele, eu poderia, tá? Colocar a cor que eu quisesse aqui nesse docinho. Eu não vou colocar porque, sério, eu acho tão bonita essa cor natural dele. E tá tão na moda essa cor, ela tá chique, né? Então fica a teu critério, tá? Pode colorir. Se não quiser, tá tudo bem também. Ó, e aí eu vejo que ele fica todo unido, né? E fica uma massinha bem confortável de amassar. Ele vira uma massinha mesmo, tá vendo? E aí eu posso trabalhar com ele dentro do meu molde de silicone. Então eu coloco aqui, esse molde de silicone eu comprei aqui em Curitiba, tá?
numa loja de produtos para confeitaria, mas eu não gosto de indicar porque eu não sei se você vai encontrar, se você não vai. Então, como eu falei, encontra um molde que te agradar, que você gostar. Você vai numa loja, achou legal? Compre e use, tá bom? Não se apegue ao modelo específico, se apegue à ideia para que você seja inesquecível, porque as confeiteiras inesquecíveis são essas, né? Que sabem se virar com o que tem em mão. Nem sempre a gente tem tudo em mãos e a gente adapta para poder fazer o que a gente quer bem feito e inclusive para ter uma identidade própria no nosso cardápio, certo? Eu vou fazer aqui umas 10 florzinhas mais ou menos pra gente decorar os nossos bombons. Sobrou só um pouquinho de massa, eu vou fazer toda ela, tá? Essa florzinha, se ela sobra, eu posso guardar ela tranquilamente, tá? Bem embaladinha, ela vai durar aí um mês, mais ou menos. Então, eu posso adiantar também a decoração dos meus docinhos se eu utilizar essa massa aqui. Pronto! Depois que eu coloco o meu docinho dentro das forminhas, eu ainda dou uma apertadinha para garantir que ele vai ficar bem marcadinho do jeito que eu quero, que ele apareça bem no meu docinho, né? Eu viro aqui a minha forminha, ó, e vou soltando um por um, com delicadeza e com cuidado. Pronto, nossas florzinhas, ó, prontinhas. Vou deixá-las reservadas para colocar quando eu banhar o meu bombom no chocolate. Vamos fazer a finalização, então, do nosso bombom de abacaxi. Ele gelou de um dia pro outro. Caso você faça esse doce de abacaxi e ele ficou mole, você volta e apura mais um pouco. Gente, pode acontecer de acordo com a quantidade de água do teu abacaxi, não se esqueça disso, tá bom? Outra coisa que você pode fazer é acrescentar um pouquinho mais de amido de milho com um pouquinho de leite também, para poder ajudar a dar mais consistência se você achar que seja necessário. Combinado? Ó, eu vou utilizar esse chocolate aqui, que é um chocolate cobertura, na verdade é uma cobertura fracionada, que é da Hershey's. Até deixa eu pôr pra derreter ele, eu vou te explicar um pouquinho sobre essa diferença entre cobertura e chocolate, tá bom? Eu vou colocar isso aqui no micro-ondas, com potência 60%, 50 a 70 pode ser, tá? Se tiver, o micro-ondas só tem 3 potências, né? Aquele que vem baixa, média e alta, põe na média, tá bom? Eu coloco ele aqui no micro-ondas, vou colocar 1,5 minutos, daí eu mexo e vou daí vou colocar 1 minuto, depois a gente vê como é que fica aí a derretimento dele. Enquanto ele derrete, deixa eu falar o seguinte pra você. Chocolate é um produto, né, que possui um ingrediente específico, que é a manteiga de cacau. E o cacau, claro, propriamente dito, mas a manteiga de cacau é o que faz grande diferencial. Para ser considerado chocolate, esse produto ele precisa ter sólidos de cacau, tá bom? Dito isso, a cobertura, como você preferir chamar, ele não tem esses sólidos de manteiga de cacau, ou se tem em pequena quantidade. Normalmente é utilizado a gordura de palma, que é um outro tipo de fruta, tá? E essa gordura, ela não caracteriza o chocolate, perfeito? Qual que é a grande diferença entre a cobertura e o chocolate nobre? É que o cobertura, ele tem ligações simples, tá? Ligações simples dentro dos seus cristais que formam o doce. Então, quando eu derreto uma cobertura, se eu só voltar a mexer com ela, os cristais são simples, eles se unem facilmente. Quando eu trabalho com o chocolate, ele tem muitos cristais. Então, ao derreter, esses cristais se perdem e eles não sabem mais encontrar qual encaixa com quem. E esse encaixe, ele acontece por temperatura, tá? Então, um certo cristal encaixa com 18 graus, outro certo cristal encaixa com 20, outro com 22. E aí, eles vão se encaixando quando chegam nas temperaturas corretas. Por isso que o chocolate nobre exige temperagem, enquanto a cobertura basta derreter e utilizar, tá? A cobertura ela não é tão gostosa quanto o chocolate nobre. Por quê? Porque o nobre, ele tem a manteiga de cacau e uma característica da manteiga de cacau é que ela inicia seu processo de derretimento com 32 graus. A nossa boca tem 37 graus, certo? 35 a 37, né? E aí, quando eu coloco esse docinho na minha boca, ele derrete e fica uma delícia. Tipo, tem um prazer, uma sensação de prazer muito boa. Quando eu trabalho com cobertura, por ser essa gordura que é a gordura de palma, ele derrete um pouco mais, 39. Então, eu tenho que pôr na boca e ele não termina o derretimento. Eu tenho que dar
mastigar ele, entendeu? Por isso que a sensação do sabor do cobertura não é tão boa quanto a sensação do chocolate nobre. Opa, deixa eu só pôr a potência aqui. Mas Veri, para que serve então a cobertura? Cobertura serve para cobrir. Então, quando eu tenho um bombom, um doce, que tem um sabor muito gostoso e que eu não quero ter que passar pelo processo da têmpera, né, que é esse processo que é necessário no chocolate nobre, eu uso cobertura, especialmente quando essa casquinha for fina. Por quê? Porque o que eu vou sentir no meu gosto do meu doce é o bombom de abacaxi. A cobertura só vai dar uma crocância, enfim, é muito fininha, então não tem necessidade de eu me preocupar com isso, tá? Dito isso, não pode usar a cobertura para fazer recheio ou para casquinha de chocolate, porque fica uma quantidade maior desse sabor dessa cobertura que acaba prejudicando o resultado final do seu doce. Mas, Veri, se eu quiser utilizar o chocolate nobre, posso? É claro que você pode, sem problema nenhum, tá? Só que daí você tem que lembrar dessa questão da temperagem, porque os cristais se unem com temperaturas corretas e aí você tem que fazer esse processo da temperagem. Veri, do que você tá falando? Ó, eu já fiz alguns vídeos aqui no YouTube ensinando a temperagem. Eu tô deixando aqui embaixo um vídeo do bombom de pinhão, onde eu ensino certinho esse processo. Combinado? Então, vamos lá. Essa daqui é um doce esse aqui é um chocolate que não precisa, fala chocolate, mas o correto é falar cobertura mesmo, tá? Que não precisa de temperagem. E eu tô utilizando aqui, esse aqui é da Hershey's. É um lançamento da Hershey's. Eu te confesso que eu nunca usei, estou testando com vocês, tá? É um lançamento não tão novo, já tem algum tempinho, tá? E a gente tem que derreter ele até não pode passar da temperatura ali de 45 graus. Precisa do termômetro? Não precisa, tá? Se você pegar na tua mão e tiver confortavelmente quente, tá bom, tá? Então, só cuida, porque se você pegar na tua mão e falar, ai meu Deus, que quente, daí provavelmente você tá queimando a tua cobertura, e aí o que acontece? Ela fica aquela cobertura que não é líquida, né? Ela fica meio pastosa, não escorre direito. Por quê? Porque provavelmente você esquentou ela demais e isso é um problema para a cobertura. Eu vou deixar ela aqui reservadinha, ela tá bem derretida ainda, mas antes de eu usá-la, né, que eu já volto a esquentá-la mais um pouquinho, eu vou preparar as bolinhas do nosso bombom, tá? Então aqui tá a minha massa de abacaxi, olha que bonita, tá? Bem bonita a minha massa. Eu vou pegar uma bandeja, tá? Já vou deixar aqui próximo a mim. E vou polvilhar nessa bandeja um pouquinho de amido de milho, tá? Posso fazer isso manualmente, assim, ou eu posso usar aquelas buchinhas que a gente chama, né? Pegar um Perfex, um paninho desses de cozinha limpo, né? Novinho, e colocar o amido e dar uma batidinha, tá? Pra bundinha do meu docinho não colar aqui, perfeito? Eu vou colocar uma luva na minha mão. Eu tô utilizando luva de vinil sem pó, sempre é muito importante que a gente utilize a luva sem pó, tá? E eu vou fazer bolinhas de 16 gramas. Você pode fazer pesando com a balança, pode fazer de olho também, mas a balança ela vai te dar uma segurança de que você está entregando um produto realmente igual para o teu cliente. Teu cliente sempre vai receber a mesma coisa, tá? Eu deixo um pouquinho do meu amido perto de mim, assim, na bancada. Faz sujeirinha? Faz. Para fazer 5, 6 docinhos, eu podia fazer a chique aqui, né? E simplesmente não fazer isso, tá? Não, eu sou muito elegante. Mas assim, gente, eu tô ensinando você a trabalhar com uma produção grande. Eu tô te ensinando a fazer não 10 bombom de abacaxi, mas sim 100, né? Então, como eu tô te ensinando isso, eu preciso ser honesta com você. Esse amido aqui é essencial. Por quê? Porque essa massa, por mais que tenha o amido nela e tudo, ela ainda é uma massa bastante úmida. Então, se eu simplesmente só vier enrolando, dali a pouco começa a grudar tudo na minha mão, tá? Então, eu venho aqui com o amido, ó, e dou um suportezinho pra ele, pra criar uma leve película em volta do meu docinho. Essa película, ela é importante. Se mesmo assim você sentir que a tua massa tá meio mole, muito mole não dá. Mas se ela tiver meio mole, o que que eu faço? Eu peso todos, aí eu enrolo todos, tá? Inclusive até prefiro sempre fazer isso. E aí eu vou deixar ele com essa película de amido descansar pelo menos de um dia para o outro, para embalar ele, enrolar ele no dia seguinte, tá? Então essa é uma dica que eu dou para você, para que você não sofra tanto. Essa película que vai formar de amido em volta, que não dá gosto no nosso doce, é bem importante reforçar isso. Essa película de amido, ela vai só te ajudar a ter mais sustentação no garfo, para que você não sofra com esse docinho, tá bom? Então, feito isso, eu vou pesar aqui quantas flores eu fiz. 7, 10, 13, 17. Então eu vou fazer 17 bombons de abacaxi. Deixa eu fazer uns 15, tá? Então vamos lá.
Prontinho, então agora, deixa eu só pegar uma espátulazinha aqui pra me ajudar. Minha cobertura então já derreteu, tá? Tinha um pouquinho que tinha ficado firme aqui na minha espátula. Com uma ajuda aqui eu dou uma tiradinha, né? Ó, toda ela tá derretida. E agora eu vou banhar esses bombons, tá? Então, como ele tá numa textura boa, eu consigo banhar hoje, aquilo que eu te falei. Se você sentir que ele tá um pouquinho mais mole do que você gostaria, pra que esse bombom não afunde no garfo, né? Você vai sempre daí fazer isso na véspera. Encontre um ângulo que seja bom pra você. Então, se ficar contramão na tua mão, é ruim pra você. Então, pra mim fica bom, porque eu sou destra, né? Então, eu pego o bombom aqui, eu jogo aqui, tiro e coloco aqui. Então, pra mim fica bom. Se fosse ao contrário, eu ia ficar me batendo, porque eu ia pegar aqui. Então, é uma questão de você também encontrar o ângulo bom pra você, inclusive na hora de colocar os doces na sua frente, tá? Então, eu venho com meu bombonzinho aqui, jogo lá. Deixa eu pegar uma colherzinha de apoio aqui pra mim. Ó. Venho aqui com uma colherinha, jogo lá dentro do bombom. Eu faço assim, tá, gente? Tem gente que fala, ai, não gosto de jogar bombom. Tá tudo bem, cara, faz de você gostar. Seja feliz, tá bom? E aí eu banho assim e bato na colher, ok? E coloco o meu bombom para secar. Já tenho a minha florzinha aqui do lado, a florzinha vem com o acabamento do bombom. E assim eu sigo com todos os bombons. Agora que a minha cobertura já cristalizou, tá? Então eu posso vir aqui com uma faquinha, uma tesoura, um bisturi cirúrgico, enfim, e tirar esse excesso aqui que fica na lateral, tá bom? E aí sim, o meu bombom está pronto. Vou fazer isso com todos e já mostro pra você como ficou. Pronto, nossos docinhos de abacaxi ficaram realmente muito bonitinhos e muito gostosos, tá bom? E é claro que eu vou provar um, né? Não posso deixar de comer um. Então deixa eu mostrar pra você por dentro como que ficou essa delícia. Ó, super bom. Você gostou dessa receita? Faz a receita. Comenta aqui no vídeo, eu quero saber. Não esquece de me marcar lá no Instagram, @verifragoso. Quero saber de todas as receitas que você tá testando e tá fazendo. Divide comigo, eu vou te repostar lá, tá bom? Mais informações a respeito do Método Doces Inesquecíveis, que é o curso que eu tenho mais completo de doces do mundo, porque vai te ensinar tudo o que você precisa saber para ser uma confeiteira inesquecível, tá aqui embaixo o link.